Meus irmãos, a paz do Senhor. Que bom estar de volta com você para gravar mais um vídeo. E neste eu gostaria de falar para você o que a Bíblia diz sobre os anjos. O que a Bíblia diz sobre os anjos. E eu quero ler com você a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 1, e o versículo 14, que diz assim: não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados a ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação? O escritor anônimo aos Hebreus, quando ele escreve esse texto, ele está falando sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos. Diga-se de passagem que a carta aos Hebreus, ela trata da superioridade de Cristo em diversos aspectos. A superioridade de Cristo em relação aos anjos, a superioridade de Cristo em relação ao sacerdócio levítico, a superioridade de Cristo em relação ao sumo sacerdócio, ou sacerdócio de Melquisedeque, a superioridade de Cristo em relação a todo o aparato da antiga aliança. E nesse primeiro capítulo, ao falar sobre os anjos, o escritor aos Hebreus diz que os anjos são espíritos ministradores enviados por Deus para ministrar em favor daqueles que hão de herdar a salvação. É bom dizer para você, já que os anjos não são servos dos homens. Os anjos não são nossos servos. O apóstolo João, falando sobre isso, ele diz que os anjos são nossos conservos, ou seja, que servem a Deus junto conosco. Nós servimos numa esfera humana, ministrando a favor dos nossos semelhantes, e os anjos ministram ao nosso favor. Eles são servos de Deus ao nosso favor. Os anjos, nós descobrimos que os anjos, eles foram criados por Deus. Eles são criação divina. E há indícios claros de que os anjos, eles tenham sido criados por Deus em um momento anterior à criação do universo. Os anjos, eles são numerosos e são inumeráveis. Ou seja, os anjos não se podem contar pela perspectiva humana. Apenas e somente Deus pode contar os anjos e enumerá-los. Falando sobre isso, o apóstolo João disse que os anjos são milhões de milhões e milhares de milhares, e viu o número deles, e eram milhões de milhões e milhares de milhares, fazendo alusão à incontabilidade dos anjos, ou à não contabilidade dos anjos. Os anjos são seres angelicais, ou seres espirituais. Eles vivem numa esfera totalmente espiritual. Eles foram criados num ambiente espiritual e vivem num ambiente totalmente espiritual, atemporal. Os anjos não fazem parte da temporalidade como nós, os homens. Nós somos temporais porque vivemos dentro do tempo e do espaço. Os anjos são espíritos, como diz o escritor aos Hebreus. Porventura não são todos eles espíritos ministradores? Os anjos são espírito. Portanto, quando a Bíblia diz de anjos que aparecem com asas, como os serafins, é uma simbologia para falar do trabalho, para falar da humildade e para falar do respeito que os anjos têm em relação a tudo aquilo que eles fazem para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Nós descobrimos que os anjos são velozes, totalmente velozes, mas eles não são onipresentes. A Bíblia só diz de um ser que é onipresente, que é Deus. Os anjos são velozes, mas não são onipresentes. Os anjos são sábios, mas não detêm ou não possuem toda a sabedoria como o nosso Deus o possui. Os anjos,
eles exercem funções interessantíssimas, funções importantíssimas, né? Como a Bíblia fala que os anjos, eles trabalharão em um momento vindouro, na ceifa, né, na colheita do arrebatamento. Os anjos, eles aparecerão junto com o Senhor. Quando a igreja vier, né, junto com Cristo, os anjos também, eles virão, né, junto com a igreja do Senhor Jesus. Os anjos nunca se tornarão homens, né, como também os homens nunca se tornarão homens, né? Os anjos são seres assexuados, ou seja, não possuem sexo. Ou seja, não existe anja, né? Não existe essa expressão anja. Existem anjos. E a expressão anjos não quer dizer que são masculinos, porque os anjos não têm sexo. Falando sobre isso, Jesus disse que quando nós chegarmos no céu, nós seremos como os anjos. Não casaremos e nem nos daremos em casamento. Os anjos, eles são organizados em hierarquia, né? Anjos, arcanjos, querubins, né? Serafins, principados, potestades, tronos, né? Portanto, os céus é totalmente organizado, né? Para cada tipo de trabalho, para cada tipo de função, Deus tem seres espirituais, né, para desenvolver essas atividades. Por isso, Jesus, quando ensina-nos a orar, ele diz o seguinte: quando vocês orarem, vocês orareis assim: seja feita a tua vontade, assim como é feita no céu. Porque a vontade de Deus no céu é feita de modo perfeito e de modo, né, cabal. Os anjos também, eles estão classificados em anjos luminosos e anjos tenebrosos. Os anjos luminosos são os anjos de Deus. Anjos tenebrosos são demônios, aqueles que seguiram Lúcifer por ocasião, né, da queda. É bom dizer para você que o número de anjos que foram criados é o número de anjos que existem, né? Tanto anjos bons, que são os anjos de Deus, né, é o mesmo número que foi criado. Eles não acrescentaram, porque eles não podem procriar. E os anjos do mal também não podem procriar, né? Portanto, os demônios, eles não podem proliferar, né? E nós aprendemos que os anjos de Deus, né, eles exercem importante função, mas também aprendemos que os anjos do mal, os demônios, exercem funções também terríveis para prejudicar o ser humano. Um demônio, ele pode enlouquecer uma pessoa. Um demônio pode fazer uma pessoa andar encurvada, como a mulher que andou encurvada por 18 anos. Um demônio pode fazer a pessoa ficar surda, muda, né, como o caso do caso que Jesus curou o homem, né, surdo, mudo. A Bíblia é clara ao dizer que Jesus expulsou dele o espírito maligno, como também da filha da cananeia, que estava terrivelmente endemoniada. Portanto, os demônios são perigosíssimos, mas eu quero dizer para você que o mundo do mal, embora sendo terrivelmente perigoso, os anjos de Deus, o reino do bem, o reino do Senhor, é mais poderoso, mais glorioso e mais eficaz do que o mundo do mal. Portanto, não temos o que temer, mesmo que haja demônios que trabalham para atrapalhar a obra do Senhor, para atrapalhar a vida, né, de cada pessoa no seu individualismo, mas o reino do Senhor é muito mais poderoso, né, e Deus tem anjos que trabalham ao nosso favor, ministrando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, que o Senhor Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Até um próximo vídeo, se Deus quiser. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e também comente sobre ele. Se você gostou do conteúdo,
se inscreva em nosso canal. Você também pode ver outros vídeos que aparecem aí na sua tela. Que Deus abençoe você.